Em nosso programa de hoje, vamos abordar um mundo do qual nós negros fazemos parte, embora muitos de nós não tenham consciência disso. Refiro-me à diáspora africana, o conjunto de sociedades marcadas por uma presença significativa de afrodescendentes, cuja importância histórica e cultural deve ser reconhecida e festejada. E como é transitar entre essas sociedades, buscando o apoio para causas que devem ser compartilhadas? Jacques nasceu num vilarejo rural. Em 2008, conseguiu uma bolsa para estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escolheu engenharia civil. E ele voltou ao Haiti em 2019. Trouxe tecnologia desenvolvida na Federal do Rio para aplicar no vilarejo. Casas anti-terremoto, feitas com recursos da própria comunidade. Essas casas do projeto não só vão prover moradia para as pessoas aqui da comunidade, mas elas têm um conceito sustentável também. Todas elas foram feitas com esse material que eles mesmos fabricam aqui. Certo. E a gente usar os recursos locais mínimos, como as pedras que nós temos na comunidade, sem precisar comprar. Nosso convidado de hoje tem uma trajetória singular e inspiradora. Nascido na comunidade Dom de l'Amitié, na pequena cidade haitiana de Duchiti, passou a infância e a adolescência numa casa bastante simples, no meio da roça, sem luz nem banheiro, onde as velas eram a única fonte de energia. Superando as expectativas, formou-se engenheiro civil e é pós-graduando em planejamento, gestão e controle de obras civis pela UFRJ. Sócio fundador da GELL Engenharia, empresa atuante no ramo de moradias populares, é atualmente o CEO da ONG Village Marie, empreendimento social que visa reconstruir uma área do Haiti que foi duplamente arrasada por um terremoto em 2010 e pelo furacão Matthew em 2016. Ultimamente tem ministrado palestras sobre sustentabilidade, empreendedorismo social, liderança e inovação em diversas instituições de ensino superior, além de ONGs, prefeituras, associações de moradores, cursos de intensão, workshops, escolas e para o público interessado em geral. Vamos conversar com o engenheiro e ativista Jackson Alerto. É um prazer imenso receber você aqui no nosso programa, uma pessoa que é uma verdadeira síntese da cultura afrodiaspórica, nascido no Haiti, formado no Brasil, com um trabalho relevante em favor do povo de um país de origem. Seja bem-vindo, então. Muito obrigado, é um prazer imenso, do fundo do meu coração, conversando, só está dizendo o porquê, a razão, a essência que nós fazemos o que nós fazemos para tornar a humanidade um lugar melhor, para todos e todas. Jaque, como é que foram a sua infância e adolescência numa pequena comunidade do Haiti? Para falar a verdade, eu poderia dizer que eu não tinha infância. Uma infância sem lazer, eu não tinha direito de jogar bola na rua, porque nós não tínhamos essas coisas. Cercado pela pobreza, você olha a sua mãe tentando comprar inhame, tentando comprar milho para revender na cidade com dificuldade de transporte. Não tinha carro, bicicleta, moto, tudo de burro ou sobre a cabeça. É uma infância marcada pela pobreza. Tem que ter água na casa. Tínhamos que andar 5 quilômetros para ir buscar água. E o fato, dizendo que alguns países da África e do Caribe do Haiti, por exemplo, você vai acontecer o assédio sexual nas mulheres no caminho de ir buscar água. No século XXI, onde o ser humano quer ir para o outro espaço, colonizar. Enquanto na Terra, nós não temos o saneamento básico. Então, eu nasci num espaço cercado pela pobreza, com essa dificuldade, com uma casa de barro e de pedra. Então, eu consegui sair dessa infância tão difícil, graças a uma coisa: educação. Por isso estamos conversando hoje. Como é que você conseguiu, nessas condições tão desfavoráveis, você conseguiu estudar? Pois é, tem ter a cabeça disponível para você estudar. Agora eu pergunto para você, o senhor sabe,
Como estudar se você está com fome? Se você sabe que você tem que ir buscar água a 5 quilômetros com um galão, é difícil ter essa disponibilidade mental para você raciocinar, conectar, colocar os seus neurônios em movimento para você estudar. Então, tínhamos uma visão. Uma visão que porque não temos nada. É um abandono tanto do poder público, sem políticas públicas dentro. Mas esse um dia nós criamos daqui, podemos projetar uma roça diferente. Então a gente começou a estudar com mais vontade. Seu Carlos, não sei, você pode até assistir isso no seu filho. Quando o seu filho faz alguma atividade, o seu filho encontra uma coisa chamada propósito. Ou seja, a razão de que eu estou fazendo alguma coisa, a sua motivação aumenta. Aí não existe dificuldade. Você transforma a dificuldade em oportunidade para você chegar lá, porque você tem um propósito. Foi essa chamada do grande propósito de transformar a realidade que me fez sair da roça, que me fez começar as informações dentro do universo do conhecimento da educação para eu chegar onde eu ajuda de muita gente. Então, eu saí graças à educação e dentro dessa educação encontrei um verdadeiro senso de propósito de mudar minha comunidade, de mudar a infância das crianças nascendo nessa geração. E sua família, com certeza, deve ter sido fundamental nesse processo. Com certeza, Carlos. Minha mãe, Marie, né, é uma grande empreendedora que sempre disse para mim, Jaque, olha, faça tudo que você for fazer na vida com paixão. Você vai ser um jornalista? Olha, se não fosse paixão, não com o filósofo, com o Nietzsche, né? Então, é essa paixão que minha mãe me ensinava. Minha mãe é uma grande empreendedora, minha mentora, esse processo de crise. E a segunda lição da minha mãe é sobre educação. Já que você é pobre, e a maneira de você sair da pobreza é com a educação. E talvez a solução, já que não vai ser a educação, mas ela precisa passar pela educação. Minha mãe foi me ensinando isso. E a terceira lição foi sobre identidade. Reconhece quem você é. Haitiano, diga para o mundo com orgulho que você é haitiano. Não esconde sua identidade. Então, minha mãe foi muito fundamental, como você falou, Carlos, nesse processo de fazer algo novo, de desafiar o status quo, de propor algo novo, que desafia, que tira seu sono, que as pessoas vão dizer, que é impossível construir um vilarejo. O impossível não existe, desde que você seja capaz de dividir o impossível em várias partes possíveis. Ou seja, projetar um vilarejo. Então, a água é um desafio, vamos resolver. Moradia, vamos resolver. Lazer, vamos resolver. E o que for que seja. Então, vamos dividir por partes. Porque o ser humano adora pegar tudo de vez. E aí, você estressa. E de onde veio a ideia de migrar para o Brasil? Migrar para o Brasil foi a ideia simplesmente na busca do conhecimento. Numa outra conversa, você dizer que acabou chegando aqui por acaso. Eu fui para o Brasil tentando achar um conhecimento prático. Não é para dizer para o mundo que eu sou engenheiro, que eu sou dentista. É para dizer para o mundo de que eu sou capaz de transformar minha comunidade a partir de um saber. Então, foi por esse motivo que eu fui para o Brasil, com essa motivação, mas foi também um grande acaso, né? Porque eu não tinha um planejamento para ir para o Brasil. Eu queria estudar fora, em qualquer país. Por isso eu fui fazer uma carta no modelo de poder enviar para todas as embaixadas no Haiti, pedindo oportunidade de bolsa. O humano tem que desafiar o estativo. Tem que ir além, tem que pedir ajuda. Você cursou engenharia, mas não era esse o seu objetivo inicial. Exato. Eu acho que o ser humano ele vai mudando, ajustando. De vez em quando, não há nenhum problema com a mudança, porque até às vezes as pessoas têm alguns receios da mudança, porque você não sabe o que você vai achar na frente. Então, eu fui para o Brasil com o propósito de estudar odontologia. Eu queria ser dentista. Minha mãe influenciou um pouco, porque é uma família mais conservadora. Mas foi preciso em 2010, quando aconteceu o violento terremoto no Haiti, na escala de 7,2, de 0 até 10, então aconteceu 7,2.
Então, a capital do país foi destruída, Porto Príncipe, e aí eu estava estudando odontologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu me lembro como se fosse ontem, assim, televisão. Eu vi tudo acontecendo, como se o país tivesse destruído inteiramente, usando odontologia. E eu falei, eu vou mudar para a engenharia, sem saber o que eu ia fazer. Mas eu tinha o seguinte propósito. E o ser humano tive muito grande, uma missão. Eu acho que aos poucos esse ser humano ele vai acabar descobrindo um meio para você realizar seu sonho. Então, eu mudei para a engenharia civil, a Universidade de Rio de Janeiro, para melhor. Decisão que eu tomei na minha vida. Como é que você foi recebido pelos professores e colegas na universidade? No início foi muito duvidoso. Duvidoso pela minha origem como haitiano. Duvidoso dizer que, olha, se você quer realmente se formar aqui, você vai ter que mudar todo o seu mindset. É porque a universidade, a UFR é muito difícil. Ainda a engenharia civil. Mas eu tinha um sonho. O desejo que eu tinha do conhecimento, a fome do conhecimento, despertou muito os professores. Eu queria aprender mais do que todo mundo. Então, eu queria ler mais do que todo mundo. Então, eu acabei criando um certo laço com os professores da UFRJ, com os pesquisadores da COP, né, dos melhores centros de pesquisa da América Latina. E aí os professores me deram uma oportunidade, sabe, caminho para eu chegar lá. Eu acho, quando os meus colegas naquela época discutiam sobre questões, por exemplo, olha, esse professor não gosta de mim, olha, eu não vou estudar essa matéria, ele não gosta de minha cor, vai me julgar, eu não vou assistir a matéria. Eu buscava fazer algo que o Nelson Mandela fez, conquistando seu inimigo. Foi incrível. Então, como eles dizem, você é alguém diferente. Você é um meio diferente. Você não tem... Vamos te dar uma oportunidade. Então, e foi uma grande, belíssima experiência. Eu posso te dizer, Sr. Carlos, sem falta de modestia, tudo que eu sou hoje, graças aos professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aos meus amigos. Esse é um aspecto muito interessante que eu também vivenciei de uma certa forma na minha vida. Os professores tendem a se interessar por aqueles alunos que eles percebem que gostam, que são esforçados. Exato. Deram oportunidade, né? Adoram isso, porque um professor, alguém que tem uma bagagem do conhecimento, cheio de vontade para doar esse conhecimento. Então, o aluno tem que chegar até o professor. E aí o professor se sente maravilhoso nesse mundo de transformação, de doar esse conhecimento. Então, foi isso que aconteceu e que aconteceu também com você, Carlos, né? Já que, com toda certeza, a maioria dos seus colegas e professores tinha uma visão do Haiti marcada pela pobreza, precariedade, sem a mínima ideia da riquíssima história desse país, que foi um pioneiro do ponto de vista, foi o único país em que houve uma revolução de escravos vitoriosa, foi o segundo país das Américas a se libertar do jugo colonial, foi o país pioneiro que ajudou, inclusive, as revoluções de Simão Bolívar. É uma história riquíssima, como eu falei, mas nós vamos voltar a isso no segundo bloco. Então, já que, como eu disse no final do primeiro bloco, com certeza a maioria das pessoas com quem você conviveu na universidade não tinha a mínima ideia da riqueza cultural, e política do Haiti, tudo que esse país representou do ponto de vista da luta contra a escravidão, da luta contra os colonizadores, não é? Você conseguiu transmitir alguma coisa disso para os seus colegas e professores? A história do Haiti é tão grande, eu tentei transmitir alguns conhecimentos, mas nem todos os conhecimentos. É porque você falou muito bem, Sr. Carlos. É porque o Haiti é um país, geralmente, eu acho que a gente está esquecendo nossa história. História muda a história. A nossa
história incrível, incrível, que serviu de inspiração naquela época, que influenciou muito outros países que estavam na mesma situação do que o Haiti. Então, dentro da universidade, eu tentei fazer algumas apresentações, alguns trabalhos relacionados com conhecer um pouco o Haiti, a comida do Haiti, a beleza do Haiti. E também essa questão, se você vai entender, às vezes, para você entender uma coisa, você tem que evocar um pouco. Entender a nossa história, por exemplo, o que aconteceu com a República Dominicana? Por que a República Dominicana não avançou tanto e o Haiti não avançou? Por que será? É um problema de liderança, é um problema de solo fértil, de minas que nós temos, que você vai ver de fato que o Haiti, por exemplo, colonizou a República Dominicana durante mais de 25 anos. É um atraso depois de 1804, depois da nossa independência. Mas o que aconteceu do ponto de vista da política, falta de liderança, o país não foi consolidado, ou seja, você tem muitos conflitos entre as pessoas ali. Então, onde há conflito, vai ter miséria. Onde há essa união, vamos ter mais progresso. Então, eu tentei passar esse conhecimento para a gente ter esse entendimento dinâmico no meio acadêmico, para a gente se posicionar e projetar um projeto, algo incrível. Você vai ver, por exemplo, o Haiti não tem reserva ali para a gente armazenar o combustível, que por dia o país precisa em torno de 200 milhões de galões de combustível. Só que nós não temos rafinaria. E nós não temos tanque para armazenar a energia. Dependemos de fora. Então, o governo subvenciona e o governo tem recurso. Então, agora, nesse momento, não temos combustível. Então, a nossa história é muito grande, a nossa história é muito misturada com uma certa imposição de uma certa ideologia que vem muito de fora. Né? Então, a gente acaba não olhando muito para dentro, para nossa casa, para nossa riqueza ali. Então, foi esse conhecimento aí que fui passando do ponto de vista cultural, e você vai ver o país é muito dividido. Por que será? Porque teve momentos de que tinha um país, 2 presidentes. Então, cada um com sua cultura, com sua política, tudo isso vai explicando o porquê estamos nessa fase hoje. Mas durante a minha passagem na universidade, eu fui tentando transmitir para os meus amigos, professores e alunos, esse entendimento dinâmico sobre o ponto de vista da política, da cultura e da beleza do nosso país, né, que representou para toda a região naquela época. Como é que se pode desprezar, deixar de lado figuras históricas como Toussaint Louverture, Dessalines, Henri Christophe, de uma nação que conseguiu derrotar nada mais, nada menos que o exército de Napoleão? Pois é, então, né, eu acho que é como se você fosse jogar assim, uma analogia hoje, como é que o time haitiano vai ganhar o time brasileiro do futebol. Mas, sim, então, eu acho que com muita técnica, muita sabedoria, estratégia, o pessoal acabou vencendo. Não sei se naquela época eu tinha lido aí o livro A Arte de Fazer Guerra, A Arte da Guerra, né? Mas foi uma belíssima lição que a gente aprendeu, né, do nosso país, que não foi muito bem contada, como está falando mesmo. O Toussaint Louverture foi um herói. Jean-Jacques Dessalines fizeram coisas incríveis para a nossa história. Para eu falar hoje, então, foi um legado desses caras ali que fizeram o impossível naquela época, né? Então, mas a história foi só de um jeito que acaba ganhando essas personagens, que a gente acaba perdendo um pouco o sentido da nossa vida. Eu digo, precisamos de mais Toussaint Louverture, precisamos de mais Dessalines, precisamos de mais desses heróis para a gente projetar um país diferente. O desenvolvimento do Haiti foi muito prejudicado pelas próprias sanções impostas pela França após a independência. Pelo que eu me informei, criou-se em torno do Haiti uma espécie de mais ou menos aquilo que aconteceu com Cuba. O Haiti foi cercado para que nada pudesse chegar lá, para sufocar o país, não é isso? Exatamente. Isso é o nosso desafio, porque nós sabemos esse princípio da economia. Quem financia, dirige, né? E foi esse problema que nós temos, por exemplo, o senhor Carlos, para você ter uma ideia, nosso PIB hoje depende 1/3
um terço do seu PIB depende desse financiamento de fora. Então, imagina você ter um PIB de 30 bilhões, então, 10 bilhões, olha, isso aí vai acabar fazendo muito nossa política interna do país, né? E você vai ter a história, por exemplo, de um presidente, tem que ser uma história de esse presidente ser aprovado lá de fora entre eles. Antes de ser um cara daqui, eu digo, entre aspas, uma vergonha, fecha aspas, para um país que conquistou o mundo de um jeito tão espetacular, que tem uma linda experiência, uma linda história, que hoje tem que depender muito da ajuda humanitária, da ajuda externa, para fazer um país desse jeito. Eu digo que a França, não é porque eu sou contra a França, né? A indenização da nossa independência. Temos que pagar a França pela nossa independência, seu Carlos. Escuta aí, né? Temos que pagar a França pela nossa independência. Os Estados Unidos está perto da Haiti, né? Então, tem um jogo com o país, né? Por exemplo, o Canadá também, esses grandes amigos do seu país, mas como foi a nossa infraestrutura? Porque não tem muito mais estradas. Estamos na indústria 4.0, a inteligência artificial, onde o robô simula o trabalho do ser humano. Vamos produzir mais, com mais qualidade. É esse mundo, né? É esse espaço que queremos. Não a ajuda humanitária vem trazendo, por exemplo, arroz, feijão. Remédio é importante. A água é importante depois de um desastre. Mas queremos projetar o mundo, o país do século XXI. Energia solar, sobre grandes transformações, sobre a indústria 4.0, estradas com chips para dizer, né, velocidade que um carro passa, como você consegue montar. Então, é esse país que a gente está querendo projetar para o mundo, de tal maneira que a gente fica se enquadrando aí esses desafios dessa geração do século XXI com essas inteligências artificiais todas, tá? Já um dos problemas que, quando a gente estuda um pouco sobre a situação do Haiti e se percebe como uma coisa bastante presente, que é essa rivalidade com a República Dominicana, que ocupa pelo menos metade da ilha, divide com o Haiti a mesma ilha. E um país que se revelou, ultimamente, bastante racista, essa coisa de caçar a cidadania, pessoas de origem haitiana que foram para lá já mais de 80, 90 anos atrás. O que você fala sobre isso? Muito bem. Então, vamos voltar um pouquinho para a história. Vamos pegar uma referência bibliográfica muito boa. É o nosso Jared Diamond, que escreveu um livro muito bom. O nome do livro é Colapso. Como a sociedade escolhe o fracasso ou o sucesso. Se você for nessa página de 397 desse livro, você vai ver essa ilha que divide quase o mesmo espaço. Eu estou aqui na minha mão, esse livro, que eu estou recomendando para vocês, que é o Colapso, né? Esse livro. Colapso, né? Uhum. E estou lendo, eu já li essa parte que explica um pouco essa história do Haiti e a história da República Dominicana e o porquê nós chegamos onde nós chegamos. A cobertura, por exemplo, florestal, né, do Haiti, que optou pelo caminho do carvão, cortando árvores, foi um desmatamento muito grande do país. Então, isso deixa o país mais vulnerável. E, segundo dados científicos, um país que faz essas coisas, que queima, que mete CO2, você vai ter climas mais secos, mais úmidos, de acordo com a sua forma de você estar tratando esse meio ambiente, você sincero, o seu ecossistema. Nós temos visto isso acontecer num país aqui mais ao sul. Exato, exato. Pois é. Então, por exemplo, você vai ter um aumento da temperatura da água, mais de 27 graus Celsius, então você começa a ter alguns efeitos, é isso que vai nos dar, por exemplo, o furacão. Enquanto, por exemplo, você tem a República Dominicana, que optou outro caminho pela energia hidrelétrica, energia solar, não queima, não emite CO2, então você vai ter outros climas lá diferentes.
teve empresas dizendo assim, o Haiti ó, é o seguinte, eu vou fazer infraestrutura para todo o país, estradas, mas eu vou ficar vendendo, por exemplo, o meu carro durante, por exemplo, 10, 20 anos. E falta de liderança, não, nós não queremos. Então, essa mesma empresa vai se implantar lá na República Dominicana e faz estradas e vende carros. Caminho pela prosperidade. E quando você não tem lideranças, você morre na miséria. David Doc, com certeza, contribuíram para isso. Exato, nessa década de 80 aí para o início de 90 ali, enfim. Então, você vai ter um país que se projeta para um mundo novo. Por exemplo, você tem lá em Luanda, o Paul Kagame, que está dando um show, não sei, claro, você pode não concordar com ele de alguma parte, mas você vai acreditar, concordar que ele é um grande presidente. E hoje, você vai ver o Haiti que colonizou, por exemplo, a República Dominicana durante 25 anos, foi Jean-Pierre Boyer, né? Então, foi uma vergonha pelos dominicanos. Então, isso traz uma história recente muito difícil para os dominicanos. Então, e você começa a dizer, olha, esse país ali, do jeito que está, com tanta miséria, nos colonizou, que vergonha, então vamos maltratar. Aí você vai ver o problema, não aceitar nossa identidade, por exemplo. Né? E cortou o visto aos estudantes. Estamos praticamente no mesmo apartamento, só tem um corredor, né, que nos divide. Puxa vida! E você vai ver o Carlos, eu vou te dar um dado aqui. Se o Haiti para de comprar os insumos da República Dominicana, não vai conseguir, né, escoar seus produtos ali, né? Porque 80% do que nós consumimos, feijão, milho, banana, frango, vem de lá, por exemplo. Então, o Haiti acaba ficando bolsa de economia para a Dominicana. Então, todo o seu dinheiro vai para lá. A diáspora, o que tem dinheiro, quem tiver dinheiro vai gastar em Dominicana, praias, turistando lá enquanto deixar o país. Então, e hoje você vai ser tratado de índios, né? Não da sua identidade. Então, eu acho que é por causa dessas histórias todas que o haitiano é muito mal visto lá, que tem sempre esse conflito entre esses dois países que dividem a mesma ilha. Empreendedorismo, sustentabilidade, inovação, como é que esses temas entraram na sua agenda? Empreendedorismo, porque eu acho que o Haiti, com 80% das pessoas vivem no desemprego. Então, o mercado informal faz de muitos empreendedores. Então, não tem como não empreender num país como o Haiti. Eu acho que o Haiti tinha que ser uma fábrica de empreendedorismo. Eu digo muito mais. Para eu, por exemplo, que nasceu numa comunidade carente, não tem água, você tem que empreender para você ter água. Que não tem lazer, você tem que empreender porque não tem políticas públicas. E talvez o que nós fazemos hoje podem virar amanhã políticas públicas. Os melhores projetos sociais hoje podem ser facilmente como as melhores políticas públicas amanhã. Então, para você fazer tudo isso, Carlos, você tem que ser muito empreendedor. E o que nós fazemos no Village é a inovação de base. Como isso entra no Village? Entramos nas universidades. Hoje temos parcerias com a Universidade Federal de Goiás, com a Universidade Federal de São Paulo, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como? Vamos tentar mastigar esse conhecimento junto com os pesquisadores sobre um problema que nós temos na comunidade. Vamos dar para esses pesquisadores esse problema, eles vão mastigar esse problema para os alunos e para entregar essa solução para nós implantar aqui no Village. Isto é inovação de base, que consiste em tirar conhecimento da universidade e levar para a comunidade. E para isso acontecer, Carlos, você tem que ser muito empreendedor. Vamos fazer assim, mas entre tirar uma ideia do papel e implantar essa ideia na realidade, você tem um caminho muito longo para percorrer. E você vai conseguir chegar lá só se você for empreendedor, para você equilibrar as dificuldades e chegar lá e entregar a solução. A sociedade quer a solução, não quer desculpa. E para a gente fechar, Ana Jaque, quais são os grandes obstáculos que você tem enfrentado e você é otimista em relação às possibilidades? Muito, muito, mas talvez seja por isso que eu acredito que nós podemos fazer uma revolução. E estamos fazendo de fato. Quando você olha o Village, você vai ver que temos moradia, temos água, temos alimento, temos lazer, temos uma série de coisas que eu não tinha. Olha, senhor Carlos, e nós abrimos esse programa de que, Jaque, como foi sua infância? A minha pergunta foi,
não tinha lazer, não tinha educação, cercado pela pobreza. E hoje, de fato, a nossa comunidade está virando um centro de desenvolvimento social, uma referência. Então, e você começa a ver que a gente chega lá com muita capacidade de a gente empreender, de a gente fazer inovações, trazer coisas novas, para a gente desenvolver uma solução que seja replicável, escalável, para todo o Haiti, para não dizer as comunidades mais carentes. Então, eu sou muito otimista de que é possível realizar isto, mas temos um problema. E a resposta é: qual o maior problema que nós encontramos? É o seguinte, isso eu estou falando não é porque eu estou lendo isso nos livros, por exemplo, aqui, O Colapso, no livro do Muhammad Yunus, O Banqueiro dos Pobres. É pela minha experiência. Eu tenho uma fé imbalável, um entendimento muito dinâmico. O nosso verdadeiro problema que nós encontramos no Village é arranjos sociais. As pessoas têm dificuldade entre si. E essas pessoas dificultam a implantação de qualquer solução. Às vezes, tecnicamente, a solução é boa. O Village é uma revolução. O Village é um projeto muito incrível, mas as pessoas, por não entenderem o projeto, acabam criando confusões, falta de comunicação, acaba dificultando. Então, é isso que eu tenho percebido, que eu tenho encontrado em termos de dificuldade. O mau entendimento das pessoas em relação com o conceito, com o projeto, para gerar conflito, ruído, acaba dificultando o projeto. Sabe? Então, acho que talvez não seja dinheiro. Não é dinheiro. O dinheiro tem em todos os cantos. Se o projeto for bom, então vai trazer. Se o projeto for bom, então o projeto vai trazer dinheiro. Eu acredito nisso. Então, respondendo de maneira muito precisa a sua resposta, sua pergunta foi: arranjos sociais da sociedade haitiana é o maior de dificuldade, porque as pessoas não têm confiança entre si, os haitianos. Porque o Jacques está aqui, porque não, o cara quer ignorar a gente, ele quer outra ambição, o Jacques não vai fazer isso para a gente, porque ele não fica no Brasil, ele tem uma outra intenção. Então, esse conflito dentro desses arranjos sociais dificultam a solução. Mas, apesar de tudo, eu sou otimista do que nós podemos desenvolver uma solução que seja escalável, replicável e desenvolver a prosperidade para a nossa comunidade. Nossa comunidade é tão rica com as pessoas, com os recursos, para não fazer acontecer. E é muito interessante que quando você descreve o Haiti, as dificuldades pelo que o país passa, isso nos lembra muito, por exemplo, as nossas comunidades, as nossas favelas, problemas que são semelhantes. Né? E como é que você poderia estabelecer uma ligação entre as duas coisas, curtinho para a gente terminar? Muito bem. Eu acho uma coisa muito interessante, porque eu já estagiei no Brasil numa favela chamada Rocinha. Então, eu tinha esse prazer de vivenciar com essas pessoas humildes. O que eu entendia entre, por exemplo, alguém humilde do Brasil e do Haiti é o seguinte: o cara do Brasil, ele tem um mínimo de conforto. Olha, estamos falando de alguém humilde que tem um conforto, né? Por exemplo, o cara, ele tem um cartão de crédito. Ele consegue comer, por exemplo. Ele não tem noção, tudo bem, mas ele vai conseguir comprar, por exemplo, um notebook pagando, parcelando. Ele vai comprar uma geladeira parcelando. Ele vai comprar, por exemplo, uma televisão, ou o que for que seja, um armário, uma cama, parcelando. É uma possibilidade super interessante. O senhor Carlos, no Haiti, tudo que você for comprar quase à vista. Quem trabalha nesse país para comprar à vista? Então, você vai encontrar essa primeira diferença entre uma comunidade carente do Brasil e uma comunidade carente do Haiti, onde a sobrevivência, até isso me machuca. Um ser humano que acorda, que não sabe o que comer durante o dia, tem que ficar aí pedindo para comer. Isso é o que nós chamamos de insegurança alimentar. O cara que come hoje não sabe o que vai comer amanhã. E é muito difícil. Então, quem é pobre aqui desse país é pobre muito mesmo, que não sabe até o que comer. E hoje você vê o país que não funciona, a economia que não funciona para todos, a saúde que não funciona para todos, por exemplo, o transporte que não funciona para todos. Sabe o que isso dá? Uma sociedade impossível de viver. E você tem uma região do país onde você tem um grupo de milícia que não deixa ninguém passar. De Porto Preço, para você vir para o grande sul do país, você não consegue passar, porque você tem um grupo de milícia tomando conta.
Isso aí é a mazela da sociedade, que o país não funciona. A gente não conseguiu construir um país que funcione para todos. E aí você vai ver isso que acontece numa favela do Haiti, e outra coisa vai acontecer numa favela do Brasil, por exemplo, né? Mas é possível, sim, é possível implantar essas soluções. A gente traz políticas públicas. A cidade de Medellín, você lembra como que era com os tráficos? Hoje é uma das cidades mais que tem inovações sociais, lá em Colômbia. O Cagali lá, por exemplo, o Singapura. Então, a gente tem vários exemplos, a gente pode inspirar e implantar esses projetos. Eu acredito que o Village podem ser muito bem implantados no Haiti com essas soluções de inovações sociais e também adequar e implantar em algumas favelas, por exemplo, do Brasil, e, de fato, tentando romper aos poucos esse ciclo da miséria e para a gente tentar criar um novo ciclo, que é o ciclo da prosperidade. Jacques, muito obrigado pela sua participação, uma fala muito rica, e essas conexões diaspóricas que a gente percebe tão facilmente pela sua fala, tudo isso foi algo muito bom para o nosso programa e a gente deseja para você todo o sucesso nesse trabalho que você está empreendendo aí. Você vai ganhar. Senhor Carlos, muito obrigado. Eu quero deixar algo registrado, super e hiper registrado, pela capacidade empreendedora de vocês de ter tanta paciência comigo. Você que está assistindo esse programa, você tem que estar muito feliz. Sabe por quê? Foi um projeto incansável que o Carlos e o Filó, juntos com a Anil, empreendeu. Foi a terceira tentativa para tentar viabilizar esse programa. Então, por isso, eu fico sempre grato por estar divulgando o seu trabalho com tanta alegria e paixão. Foi a que minha mãe falou, paixão, educação e identidade. Mais uma vez, Sr. Carlos, muito obrigado por ser entrevistado por uma pessoa tão brilhante como você, que eu tenho lido muito nas internet e assistindo você. Hoje, conversando com você. Isso é a evolução humana. Obrigado.